Você conhece a importância do sistema articular tendo em vista o aparelho locomotor? Então vamos lá, é este o tema abordado neste Anatomia em Pauta. Nós vamos iniciar conceituando as articulações. Observe que eu faço uma referência a complexos juncionais e aqui nós vamos abordar os conceitos iniciais. Sob o ponto de vista etimológico, veja que a artrologia vem do grego artros, significando articulação, e logos, significando estudo, bem como, sob o ponto de vista anatômico, é a parte da anatomia que estuda as junções do nosso corpo, ou seja, as articulações. Em relação à classificação das articulações, nós consideramos a base estrutural e a base funcional. Começando pela base estrutural, nós identificamos ou não a presença de um espaço entre as superfícies que articulam, assim como o tecido de união. Veja que o tecido de união pode ser de 3 tipos. As articulações elas são classificadas como fibrosas, subdivididas em sutura, sindesmose. As articulações cartilaginosas ou cartilagíneas se subdividem em sincondroses e sínfises, assim como a maior parte das articulações do nosso corpo se subdividem em articulações sinoviais. As articulações sinoviais elas são classificadas primeiro pela forma das superfícies que articulam, depois pela amplitude de movimento, eixo de movimento e elementos articulares. Então vamos com calma. Funcionalmente, existem 3 critérios básicos e gerais. Uma articulação que não tem nenhum movimento, por exemplo, é uma sinartrose. Uma articulação que apresenta pouco movimento, ela é chamada de anfiartrose. E uma articulação móvel, ela é chamada de artrose. Preste atenção, observe que aqui nós já identificamos um esquema desta videoaula e já começamos a ter acesso aos termos específicos do sistema articular. O problema, então, não é a extensão do conteúdo. São os termos que são muito parecidos, com significados bem diferentes. Então, eu sugiro que você vá assistindo essa videoaula, fazendo um esquema e organizando o seu raciocínio. As articulações fibrosas elas são divididas primeiramente em suturas. As suturas são articulações nas quais as superfícies que articulam ficam bem próximas, ou seja, onde eu estou sinalizando com o cursor não existe um espaço ou cavidade articular. Macroscopicamente, uma articulação fibrosa do tipo sutura não tem movimento, ou seja, nós não conseguimos identificar um movimento a olho nu. Entretanto, microscopicamente, alguns movimentos podem ser identificados. No contexto macroscópico, nós vamos classificar como uma articulação imóvel, ou seja, uma sutura, macroscopicamente, é uma sinartrose. Neste quadro, nós identificamos como as suturas elas podem apresentar projeções. Quando eu falo em projeções, eu faço referência à disposição articular propriamente dita. Nós encontramos suturas com projeções planas, com projeções serráteis, escamosas e do tipo esquindilese. As fontanelas ou fontículos fazem referência ao que nós conhecemos pelo senso comum como as moleiras. Nesta vista superior do crânio, identificando a posição anatômica onde está o cursor anterior e agora onde está o cursor posterior, anterior e superior, eu identifico a fontanela bregmática. Bregma faz referência a um ponto crânio-métrico identificado em alguns protocolos específicos. Então, uma vez identificada a maior fontanela ou fontículo, que é o fontículo bregmático, nós vamos em sentido posterior e identificamos agora onde está o cursor, a fontanela posterior. Em uma vista lateral do crânio, nós identificamos 2 fontanelas, uma fontanela anterolateral e outra fontanela posterolateral. Veja bem, nós temos 2 antímeros, então são 2 fontanelas anterolaterais, uma de cada lado, direito e esquerdo, e 2 fontanelas posterolaterais, também uma de cada lado, em cada antímero, direito e esquerdo.
A fontanela que mais demora a se fechar é exatamente a fontanela bregmática. Ela pode se fechar até em torno de 1 ano e 8 meses e 2 anos. Lembrando que este tecido interposto às estruturas ósseas é tecido conjuntivo, entretanto não é cartilagem. Estes ossos do crânio, por exemplo, eles vão passar por um processo de ossificação intramembranosa. Aqui não tem estágio de cartilagem. Agora observem o osso frontal anteriormente, naturalmente, considerando a posição anatômica. Vejam que eu estou sinalizando com o cursor a sutura interfrontal. Quando ela permanece depois de entre 6 e 8 anos, ela passa a ser identificada como sutura metópica. Se ela não permanece, como acontece na maioria das vezes, o osso frontal então é observado como osso único, quer dizer que a sutura interfrontal passou por sinostose. A sinostose nada mais representa do que a ossificação da articulação. Observe que agora nós vamos identificar a membrana interóssea e a sindesmose, lembrando que esta organização é com base em princípios de anatomia e fisiologia do Tortora e vejam que há um asterisco. Eu sempre utilizo um asterisco quando é necessário chamar a atenção para uma relatividade ou uma discussão entre autores. Então, observe que sindesmo vem de ligamento. Uma sindesmose pode ser por meio de membrana interóssea, como nós observamos aqui entre as diáfises da tíbia e da fíbula, ou por meio de um ligamento. Neste ligamento, nós identificamos uma articulação. E aqui não somente um ligamento, o chamado tíbio fibular anterior. Se nós observarmos posteriormente, também há um ligamento tibio-fibular posterior. E ainda entre as superfícies ósseas um ligamento interósseo, o que quer dizer que, apesar de receber o nome de ligamento e também fazer parte da articulação, estes ligamentos, principalmente os tibiofibulares, configuram na própria articulação. Tanto por membrana interóssea quanto por ligamento propriamente dito, a sindesmose possui pouco movimento. Então, nós identificamos uma classificação funcional do tipo anfiartrose. Observe que entre o dente e o processo alveolar, na arcada dentária superior da maxila e inferior da mandíbula, forma a chamada sindesmose dento-alveolar, ou gonfose dento-alveolar. Aqui, nós observamos um tecido conjuntivo fibroso, o chamado periodonto. O periodonto nada mais é do que um ligamento. Um ligamento que faz uma associação entre a dentina, que é a parte mineralizada do osso, e o processo alveolar dos ossos que formam as arcadas dentárias. Vamos pensar juntos. Um osso na segunda dentição não deve ter movimento macroscópico, certo? Portanto, aqui, macroscopicamente, nós classificamos como sinartrose. Entretanto, movimentos microscópicos podem ser observados, mas não é esta a nossa abordagem. Eu coloco novamente um asterisco indicando esta relatividade. Em relação às articulações cartilaginas ou cartilaginosas, nós identificamos dois tipos. A sincondrose, fazendo referência à identificação de uma epífise proximal do osso, aqui não tem cavidade articular também, como nós não identificamos nas articulações do tipo fibrosas. Entretanto, observem que essa coloração azulada indica cartilagem e alina. Indica também uma zona de crescimento longitudinal. Enquanto o indivíduo ainda cresce longitudinalmente, aqui são identificadas placas epifisiais, ou disco epifisial. Agora, em um exame de imagem, quando são observadas linhas, quer dizer que essa cartilagem já passou por um processo de ossificação e que o indivíduo não cresce mais longitudinalmente. Entretanto, esta zona de crescimento longitudinal também é considerada uma articulação cartilaginosa ou cartilagínea do tipo sincondrose. Ainda há uma outra consideração que pode ser feita dependendo do contexto, principalmente se for histológico, da articulação do tipo sincondrose, fazer referência a uma articulação cartilaginosa
ou cartilagínea primária. Aqui nós identificamos cartilagem hialina. Funcionalmente, as sincondroses elas não possuem movimento, e observe que quando nós identificamos este radical condro, naturalmente nós correlacionamos com cartilagem. O segundo tipo de articulação cartilaginosa é do tipo sínfise. Sínfise indica crescendo junto. Normalmente, nós encontramos um disco de fibrocartilagem compondo a articulação cartilaginosa do tipo sínfise. Nós observamos, por exemplo, unindo os dois pubis anteriormente, a sínfise púbica. Aqui, então, tem uma lâmina de cartilagem hialina e um disco de fibrocartilagem. A sínfise é uma articulação classificada funcionalmente como uma anfiartrose, ou seja, uma articulação pouco móvel. Normalmente, as articulações do tipo sínfise são encontradas na linha mediana do corpo e também podem ser referenciadas histologicamente como articulações cartilaginosas secundárias. A maioria das articulações do nosso corpo, principalmente considerando os nossos membros, são sinoviais. As articulações sinoviais, todas elas são classificadas como de artroses, ou seja, são articulações móveis. Aqui nós vamos identificar elementos típicos que nós encontramos em todas as articulações sinoviais e elementos atípicos, ou seja, que nós encontramos somente em algumas articulações sinoviais. Então vamos por partes. Quando nós identificamos o que envolve a articulação sinovial externamente, o que está em cinza, aqui nós nomeamos como cápsula fibrosa. Imediatamente profunda a cápsula fibrosa, representada em vermelho, nós identificamos a membrana sinovial. Uma é fundida à outra. A membrana sinovial, ela produz o líquido sinovial que preenche esse espaço que está em amarelo, chamado de cavidade articular. Portanto, cavidade articular nós só encontramos nas articulações sinoviais. Observe que nesta extremidade óssea, onde nós identificamos a cartilagem articular. Na outra extremidade, que forma a junção, nós também identificamos no ponto de junção a cartilagem articular. Entretanto, é preciso lembrarmos que um osso externamente ele possui um periósteo e o periósteo ele não é encontrado no local de fixação da cartilagem articular. Relacionado com a cápsula articular, nós podemos identificar em uma ou outra articulação ligamentos que são intracapsulares, extracapsulares ou propriamente intrínsecos à própria cápsula. Mas agora o que interessa é sabermos que até ligamentos são elementos típicos de uma articulação sinovial. Agora, quando a articulação sinovial ela possui um outro elemento que nós vamos chamar de dispositivos articulares, nós identificamos, por exemplo, um disco, um menisco, bolsas, orlas, que também são chamadas de lábios. Então, é preciso que no seu esquema você destaque até ligamentos, a articulação sinovial possui elementos típicos. Isso vai impactar na classificação em relação aos dispositivos articulares. Todas as articulações sinoviais possuem movimentos. Todas elas são classificadas como de artroses. No número 1, você pode identificar uma cápsula articular exatamente nesta localização externa, a cápsula fibrosa. Imediatamente profunda a cápsula fibrosa, ou seja, internamente, nós identificamos a membrana sinovial. A cartilagem articular nós observamos neste joelho fletido, revestindo a superfície articular. Observe que o espaço entre as superfícies que articulam é exatamente a cavidade articular, que é preenchida pelo líquido sinovial. Agora, os ligamentos são identificados, por exemplo, o que eu estou sinalizando, o ligamento colateral lateral. No joelho, nós observamos no número 5 os meniscos, que nós conhecemos inclusive pelo senso comum, o menisco lateral, o menisco medial. Nesta vista lateral da escápula, nós identificamos a cavidade glenoidal, na qual, circundando o limbo ou a borda desta cavidade glenoidal,
é possível identificar o lábio glenoidal. Este lábio, por exemplo, ele aumenta a profundidade da cavidade glenoide, que é extremamente rasa em relação à cabeça do húmero, que é esférica. Então, aí nós identificamos, por exemplo, a articulação glenohumeral, ou do ombro. Quando eu falo da articulação glenohumeral e da articulação coxofemoral, a articulação coxofemoral é mais estável estruturalmente, o que vai impactar nos aspectos funcionais. Ainda na articulação do ombro, essa é uma vista anterior, nós identificamos o número 7, que são bolsas. Essas bolsas que nós encontramos em algumas articulações têm contato direto com tendões, protegendo-os, de maneira que o envoltório externo é membrana sinovial e por dentro o preenchimento é líquido sinovial. Uma vez identificados os elementos típicos e atípicos de uma articulação sinovial, veja que nós vamos progredir para compreendermos os critérios de classificação. Se eu identifico, por exemplo, como em um dedo, um osso do metacarpo articulando com uma falange proximal, são dois ossos articulando. Portanto, a classificação é simples, que o número 2 indica a epífise distal do húmero, onde eu estou sinalizando com o cursor lateralmente na posição anatômica a cabeça do rádio e medialmente a epífise proximal da urna. Quando nós temos mais de dois ossos articulando, a articulação é classificada como composta. Assim como em relação aos dispositivos articulares, discos, meniscos, orlas ou bolsas, as articulações que não possuem nenhum desses elementos são classificadas como completa. O exemplo aqui é a articulação metacarpo-falangiana. E na articulação do joelho, quando nós identificamos um menisco, por exemplo, observe que já sinaliza um dispositivo articular. Portanto, a articulação do joelho, em relação aos dispositivos articulares, é classificada como incompleta. Considerando agora o eixo de movimento, quando nós identificamos uma articulação que não possui eixos, considerando o ponto de vista anatômico, como as articulações intercarpais, elas são classificadas como não axiais ou anaxiais. Veja que uma articulação monoaxial, como o prefixo mono indica, é uniaxial, possui somente um eixo de movimento. Onde está o número 2, por exemplo, é a articulação interfalangiana proximal. É uma articulação sinovial do tipo gínglimo em dobradiça e sinalizando entre flexão e extensão um único eixo de movimento. O número 13 está identificando a articulação do punho ou articulação radiocarpal. Aqui nós fazemos flexão e extensão, um eixo de movimento, adução e abdução, o segundo eixo de movimento. Portanto, é uma articulação biaxial. E a articulação multiaxial, classicamente a articulação do ombro e a articulação coxofemoral, quer dizer que nelas nós conseguimos realizar flexão e extensão, um eixo, adução e abdução, outro eixo, rotação lateral, rotação medial, um terceiro eixo, e reunindo todos esses movimentos, é possível realizarmos um movimento circular completo, indicando uma circundução. Agora, a nossa consideração e primeira observação é a projeção e forma das superfícies que articulam. Neste primeiro momento, você vai identificar a articulação sinovial plana. De que maneira? Observe onde está destacado entre os ossos do tarso são articulações intertarsais. Estas articulações intertarsais, elas possuem uma projeção linear. A projeção aqui não tem que necessariamente ser reta. E outro detalhe, a articulação sinovial plana, como neste esquema, permite que as superfícies que articulam se movimentem em todas as direções, independente se essa movimentação é mais ou menos livre. Aqui, nunca deve ser utilizado o termo anfiartrose. É articulação sinovial, portanto é de artrose. Observe agora uma superfície convexa alongada articulando com uma superfície côncava um pouco mais rasa. Este esquema demonstra essa projeção de uma forma bem clara. É a articulação sinovial do tipo gínglimo.
É essa articulação que nós também reconhecemos como endobradiça. Representada pela articulação do cotovelo, nós realizamos o movimento de flexão e extensão. Portanto, uma articulação sinovial do tipo gínglimo possui um eixo de movimento, neste caso, da articulação do cotovelo, flexão e extensão, sendo classificada como mono ou uniaxial. A articulação sinovial do tipo trocoide acontece entre uma superfície arredondada com uma superfície côncava. É que nós vamos identificar um contato que vai permitir o movimento de rotação. O eixo de movimento é monoaxial ou uniaxial. Aqui na articulação elipsoide-condylar, a superfície convexa é ovalada, o que permite um eixo a mais de movimento comparada à articulação sinovial do tipo gínglimo. Entretanto, aqui nós identificamos dois eixos de movimento. A articulação celar apresenta as superfícies articulares, ou seja, os pontos juncionais, um pouco mais irregulares. Veja que nesta vista palmar nós identificamos o osso trapézio da fileira distal dos ossos do carpo, articulando com o metacarpo 1, ou seja, do polegar. Nós temos então, em relação a eixos, dois eixos identificados. Portanto, a articulação carpo-metacarpal do dedo 1 é uma articulação celar, possui dois eixos de movimento. Uma articulação sinovial esferoide é a mais simples de ser identificada. Aqui eu identifico a cabeça do fêmur articulando com o acetábulo do osso do quadril. Veja que o acetábulo do osso do quadril é uma concavidade com uma certa profundidade. O que pode ocorrer nessa articulação considerando os eixos de movimento? Flexão, extensão, adução, abdução, rotação lateral, rotação medial e a junção de todos esses movimentos como uma circundução. Portanto, aqui a classificação funcional em relação ao eixo é multiaxial ou triaxial. Bons estudos e até a próxima!